amores, bom dia! Hoje uma live diferente aqui no bosque, aqui do lado de casa. Eu vim aqui cumprir, né, o meu compromisso de fazer a live de sexta. Então ela está sendo agora aqui, vai ser uma live muito especial após uma imersão existencial Ilumine-se, onde sempre, todas as clientes que eu atendo, eu sou muito iluminada. Sempre traz muitos feedbacks e me ajuda em questões da minha vida. A cliente que eu atendi esse final de semana, uma cliente muito especial, já muito alinhada, que já está exercendo aí o seu Dharma, trazendo um trabalho de luz. Pouquíssimas pessoas conseguem manifestar esse trabalho dármico, viver do seu Dharma. Isso é de verdade uma bênção. E é o que eu estou fazendo aqui com o trabalho da conexão com o amor, vivendo cada vez mais esse trabalho dármico. E é um dos motivos que as pessoas vêm até o trabalho da conexão com o amor, para conseguir se reconhecer e se expandir nesse trabalho dármico. Algumas pessoas estão ainda no início, estão ainda se entendendo no mundo, estão ainda perdidas, estão ainda num lugar muito de dor, muito sem saber para onde eu vou. Já sente ali no coração que não é aquele lugar, já começou a viver conflitos, começou a viver falta, escassez, começou a viver algumas manifestações físicas desse lugar de dor, muitas questões no estômago, rigidez no corpo, fibromialgia, problemas às vezes de taquicardia, problemas na garganta, muito comum, tireoide, hipotiroidismo, problemas de inflamação na garganta, problemas às vezes de câncer na garganta, vários clientes já apresentaram isso, problemas no útero, na região uterina, que é onde a gente gesta, né, a vida. Então, várias questões ali no útero, no ovário, às vezes dificuldade para engravidar, muitas questões que aparecem nessa região uterina, que é a força de gestação, a força de criação no mundo. Então, se eu não estou criando, e se eu não estou colocando no mundo a minha criação original, aquilo que é da minha essência, se eu não estou captando essas frequências de luz e trazendo elas para o mundo no formato que me é próprio, a vida começa a me dar sinais que eu preciso de caminhar nessa direção. Só que nem sempre é fácil, né? Deixa eu chamar aqui, vou terminar aqui. Nem sempre é fácil, porque me dá até uma dor assim no coração quando eu vou atendendo as pessoas e vou vendo assim, gente, às vezes é muito difícil, porque você não tem conhecimento suficiente você não foi empoderado para fazer aquilo, ninguém te disse que você podia fazer aquilo, pelo contrário, a sua criação, ela te diz que você não pode fazer aquilo. Culturalmente, a vida traz um lugar de que a gente não pode exercer esse lugar mais dármico. Ele é impossível de ganhar dinheiro com isso, é um lugar onde eu posso ser humilhada, onde eu posso fracassar, onde as pessoas podem se afastar de mim, onde eu posso ser arrogante. Então tem várias variáveis aí nesse lugar que a gente acaba deixando ele de lado. E a gente não tem muitas vezes recursos para trabalhar com essas dores. Mas aí vem dores físicas, vem dores emocionais, vem dores de alma, para a gente olhar para esse lugar. E essas dores vão direcionando a gente para a cura. Aí a gente vai buscar pessoas que nos auxiliem, a gente vai buscar trabalhos que nos auxiliem, a gente vai buscar ampliação de consciência, porque a dor vai levando a gente para esse lugar. E a boa notícia é que hoje existem muitos trabalhos que auxiliam, e aqui o trabalho da conexão com o amor é esse trabalho, para auxiliar esse trabalhador da luz, para auxiliar essa pessoa que quer viver propósito, sentido, que quer ampliar luz no mundo, através da sua própria expressão. Talvez você não tenha essa consciência ainda, mas é isso que o seu coração busca, é isso que a sua alma está te direcionando. E se você chegou até aqui, no trabalho da conexão com o amor, com certeza é isso que o seu coração está te pedindo. Ampliar luz naquilo que você veio fazer, é identificar qual é a sua expressão de amor e trazê-la para o mundo. Deixa eu chamar aqui agora algumas pessoas, né, para a gente compor aqui. Eu entrei numa live surpresa, então não avisei as pessoas, mas vou avisar aqui pelo Instagram para a gente falar sobre isso. Quero trazer aqui um tema que veio nessa imersão e que também vai vir na próxima imersão. A próxima imersão que eu vou falar também vai falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui, chamar. Eu amo chamar muitas pessoas, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui. Né? Eu tô no meio da rua, então pode ser que passe algumas pessoas por aqui, não tem problema. Tá? Eu tô realmente aqui no meio da rua. Ai, deixa eu ver quem mais aqui eu vou chamar. Pronto, eu tô chamando aqui algumas pessoas bem
pra gente começar. Tan, 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 tan. Aqui, pronto. Sempre tem mais um que eu quero chamar. Ai, que delícia, gente. Pronto. Pronto, chamei algumas pessoas aqui. Vamos lá, né? O tema da live de hoje traz esse tema. Assuma o seu poder e não abandone a sua entrega. Deixe de abandonar a sua entrega. O que veio surgindo, a crença que veio surgindo nesse último atendimento, e também a pessoa que eu vou atender, a próxima pessoa que eu vou atender, que vai ser depois da Jornada Ponte, que é esse final de semana agora. Gente, a Jornada Ponte é esse final de semana agora. Aproveita isso. Se você é de Brasília, vem para a Jornada Ponte. Não perde essa oportunidade. Se você não quer comprar a jornada inteira, venha para o primeiro encontro. Venha conhecer esse trabalho. Se permita estar nessa egrégora. Você vai ter um luau ainda da Rayane. As músicas da Rayane são músicas muito tocantes. Elas abrem o nosso coração. Elas abrem essa frequência da expressão da sua voz e da conexão com aquilo que você tem de melhor. Conexão com o seu Dharma, com a sua força de amor. E nos ajuda também a gestar esse lugar. Então venha para live, para o primeiro encontro, tá bom? Evoluindo. Tudo bom, meu amor? Entrei aqui de surpresa, tá? Seja bem-vinda. Convidando aqui as pessoas para a Jornada Ponte. Já é esse sábado. Gente, já é esse sábado. Passa muito rápido. O luau tá lindíssimo. E o primeiro encontro também. A gente vai trazer essa segurança de vida. Tô aqui de pés no chão, na terra, trazendo essa força da terra, esse apoio da terra para você expressar, para você ser, para você trazer aquilo que você é. Bom, vou falar esse lugar de assumir o seu poder. Para a gente assumir o nosso poder, tem muita... Eu quero trabalhar hoje a crença do eu posso ser vista, porque apareceu muito esse lugar do medo de ser vista. E nas últimas imersões apareceu muito uma culpa de ser boa, uma culpa de ter tantos talentos, uma culpa de estar muitas vezes além daquelas pessoas ao meu redor. Olha para você ver. São 2 pontos aqui, acabei de falar isso lá no meu grupo do WhatsApp, deixei isso lá. A expressão, a nossa voz, ela se expressa a partir da nossa garganta. Então, quando eu decreto no mundo, eu faço, eu posso, eu sou. Eu tenho várias atividades que são decretos mesmo. Bom dia, Catiúcia. Bom dia, amada. Bom dia, Cássia. Bom dia. A gente decreta para o mundo, eu posso, eu consigo, eu sou, eu vou. Quando você decreta essa postura, né? Essa postura de poder, que a gente coloca aqui as mãos no braço e decreta aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz. A gente se alinha com o poder do universo, a gente se alinha com uma força de vida em nós. Ali você está dizendo para o mundo, você está abrindo caminhos. E a sua voz é a expressão daquilo que você tem de melhor, a expressão da sua essência. Quando eu calo a minha voz, que é uma dor muito forte do não exercício do poder, assumir, decretar, falar, trazer a potência do verbo, é o próprio exercício do poder. Quando eu abafo a minha voz, eu estou anulando a minha expressão, percebe? Eu estou indo para um caminho de dor, para um caminho de trava, né? Eu expando, eu coloco no mundo. Eu travo, eu encolho. Isso dá dores físicas, isso dá dor na garganta, isso dá dor no estômago, isso contrai a parte uterina, contrai toda a parte aqui uma crença muito forte, né? O mundo não me protege, eu não tenho apoio aqui no mundo, o mundo é perigoso. Dá muito problema de prisão de ventre. Esse lugar aqui, você que nem cachorro, né? Cachorro não pega o rabinho e não encolhe assim, ó. A gente encolhe também essa parte aqui do cóccix e prende para dentro. A gente não se expressa, a gente não traz a força da terra subindo e abrindo aqui na tua garganta, encontrando com a força da vida que desce através aqui do céu, através da força do ar, através da força da luz da vida. Esse encontro de céu e terra e a expressão no mundo através do seu canal. A gente deixa de exercer isso, a gente se anula. E aí o corpo diz isso pra gente. Quando a gente se anula, a gente pode sentir dores físicas. Tudo bom? Seja bem-vindo. A gente pode sentir dores físicas, a gente pode sentir dores na garganta, dores aqui no estômago, muito comum, né? Esse lugar do exercício do poder aqui, o centro solar.
Muito comum as pessoas terem gastrite. Eu tive gastrite por 13 anos. 13 anos. 13 anos tomando omeprazol. O pessoal falava, não toma remédio, não toma isso. Não... Gente, eu rolava de dor, não dava. Eu rolava de dor. E foi começar a me posicionar e a confiar cada vez mais, colocar esse lugar. Eu confio em mim. Pronto, começou a gastrite sumiu. Eu não tenho mais gastrite. Já tem uns 3 anos já que eu parei de tomar remédio para gastrite. Não tenho mais gastrite. Dores aqui na região uterina, contração no corpo, dores físicas, fibromialgia, diversos tipos de questões que são resultados do não exercício da sua luz, tá? A garganta é uma coisa que trava muito quando a gente está nesse lugar. E também conflitos relacionais, conflitos de escassez, problemas de escassez, falta. Isso é uma manifestação do não recebimento e da não expressão da vida. Falta dinheiro, falta apoio, falta amor, falta conhecimento, falta tudo. Então a gente entra num lugar de falta muito grande, a gente deixa de perceber e de se conectar com a abundância da vida. E quando eu começo a conectar e a expressar esse poder, a trazer esse poder do mundo, conexão, né? A tireoide é também. A tireoide é um ponto aqui muito forte. Muito forte. Eu tinha hipotireoidismo durante mais de 10 anos. Eu tomava o levotiroxina sódica. Eu tive um nódulo na tireoide, acho que de 1,9 milímetros, acho que era isso. Era um nódulozinho que eu fiz punção para ver se não era câncer, né? Uma amiga minha na época era câncer, que fez na mesma época que eu. O meu não era. E quando eu comecei a expressar, o nódulo sumiu e o problema na tireoide sumiu. Muito comum as pessoas terem hipotireoidismo e muito comum hoje. Eu tenho hipotireoidismo, eu tomo levotiroxina sódica e tá tudo bem. Se eu tenho câncer na garganta, eu tiro a tireoide e tá tudo bem. A gente normalizou esse lugar. O hipotireoidismo, ele vem de um abafamento da expressão. Algo que você precisa de se posicionar, de colocar, né? Aí você pode falar assim, mas eu falo muito, eu sou muito faladeira, eu falo muito. Mas você fala a sua verdade, você esboça aquilo que você realmente acredita, você deixa as suas dores saírem para fora, você deixa a sua essência sair para fora. Se tá cheio de dor, tá entupindo, é o mesmo canal. A essência não transborda. Tem que deixar a dor passar. É que nem assim, ó, a onda do mar, deixa a onda passar e aí vem a calmaria. Você desce para baixo. Então, é um trabalho aqui de a expressão. E um dos pontos aqui, ontem eu estava atendendo essa moça, e na hora do atendimento dela, que a gente foi fazer o trabalho na garganta, eu tossi muito, né? Veio muito esse lugar aqui, veio um negócio na garganta, de uma pressão na garganta muito grande, uma coceira na garganta, e ela trouxe o tempo todo ali na imersão o lugar da comunicação, né? De ampliar a comunicação, de trazer a minha comunicação para o mundo. E a questão que apareceu ali, o medo de ser vista, o medo de ser arrogante. Olha para você ver, essa crença que eu quero trabalhar hoje principalmente, medo de ser arrogante quando eu coloco aquilo que eu tenho. Eu sei que o que eu tenho, eu já me evoluí muito. Por exemplo, muita gente fala para mim, nossa Lívia, mas eu não falo como você. Gente, mas eu não falava assim quando eu comecei. Eu comecei já a fazer lives já tem aqui uns 3 anos. Eu não falava assim quando eu comecei. Nossa Lívia, mas eu não tenho o conhecimento que você tem. Mas eu não tinha também. Eu fui adquirindo esse conhecimento ao longo da vida. Nossa Lívia, mas eu não tenho a coragem que você tem. Mas eu também não tinha. Eu era extremamente insegura, extremamente insegura. As primeiras lives que eu fiz, eu fazia FT depois para poder liberar o emocional, porque vinha muitas cenas de medo de ser vista, de medo de colocar a minha voz, de estar no palco. E estar no palco era o que eu via, era o que eu mais visionava ali, era estar no palco. O que me deu força para agir foi a conexão e o reconhecimento de que aquele era o meu lugar, que são as lives que eu trabalhei aqui nas outras semanas. Agora, quando eu tive a convicção para agir, aí eu comecei a entender que eu precisava de curar aquelas dores, eu precisava de ir além delas. Vá além das dores, é um recado que sempre me aparece. Vá além das dores. Para isso, você precisa de deixar a dor passar pelo seu canal. Você precisa de deixá-la ser transmutada no seu canal. E dar passos na direção daquilo que você já sabe. E se você não sabe ainda quem você é, o que você vai fazer no mundo, qual é a sua expressão, qual é a sua digital do amor, pelo amor de Deus, olha o trabalho da conexão do amor e venha se conectar com você, entender quem você é. O mundo precisa da sua voz, o mundo precisa de você no seu lugar. Se você é uma mangueira, você precisa de dar manga. Se você é um pé de acerola, você precisa de dar acerola.
Se você é um sol, você precisa de brilhar. Se você é uma terra, você precisa de nutrir. Você precisa estar no seu lugar para você cooperar com a vida e aí caminhar nesse fluxo de abundância. Para isso você vai ter que enfrentar dores também, vai ter que deixá-las passarem, mas elas são menores. E essa dor, estou em um processo destravando a minha comunicação. Maravilha, Catiúcia, se precisar de ajuda, vem. Se for de Brasília, vem para a ponte, maravilhoso. Tá bom? Tem muita live minha ali na internet, você pode dar uma olhada. E tem todo o trabalho, depois se quiser a gente pode fazer uma conversa para você entender melhor. Não sei se você já conhece o trabalho da Conexão com Amor, mas se não conhece, vem que a gente te ajuda. Esse é o meu principal trabalho aqui. Bom, medo de ser vista. Se eu tô nesse lugar, né? Eu tenho medo de ser arrogante, uma das coisas que apareceu ontem. Eu já desenvolvi, no caso dessa cliente, ela não é da área ela não é do palco, assim, no sentido, a maioria das pessoas que eu atendo, elas são pessoas que estão à frente do palco. Então, contadores de história, já atendi 2 pessoas que são contadoras de história, palestrantes, já atendi várias pessoas que são palestrantes ou que querem fazer mais palestras, atingir mais pessoas, terapeutas que trabalham com cursos, com programas de autodesenvolvimento, que querem fazer ciclos, querem trabalhar em grupos, querem ofertar para mais pessoas presencialmente, já atendi vários também, professores que estão em sala de aula, inclusive, professores da educação básica, professores da educação superior, que eu sou da área de educação também, então é um público também que quer ampliar a sua expressão. Ontem uma amiga minha, que é professora universitária, ela estava falando assim, Lívia, você tem livros sobre consciência para me emprestar? Gente, eu achei lindo, ela está pesquisando Greg Braden, Bob Proctor, Amit Goswami, pessoas que falam sobre a matriz divina, sobre essa unidade, a terapia quântica, né? esse lugar, a malha quântica, essa unidade com todo. É um conteúdo que eu amo, que eu estudo já desde 2017, que eu vi uma professora universitária se interessando por isso, uma pesquisadora reconhecida na universidade. Falei, gente, que coisa linda, porque vai integrando as coisas. Ó, a janela já me perco aqui no assunto. Vamos voltar aqui para o assunto. Se eu tenho esse lugar, esse medo de ser arrogante, medo de parecer que eu sou mais do que o outro. Então, nesse lugar, essa moça que eu atendi, ela não era do palco, mas ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que está numa posição de ampliar o que ela oferta. Ela trabalha num ramo de comunicação e marketing, e ela precisa de ampliar isso que ela faz. E para ampliar isso que ela faz, ela precisa de assumir um lugar de liderança. Ela precisa de assumir um lugar de que eu já tenho essa expertise e eu vou compor aqui uma equipe para ir além. E aí esse lugar de estar na frente, de se assumir como a líder, como a pessoa que sabe aquela competência, a pessoa que vai liderar, a pessoa que vai ser a empresária. Esse lugar pode parecer muito, é o lugar de estar no palco de uma forma diferente. E aí aparece, né, ou esse medo. Outra pessoa que eu vou atender, que também é professora, e ela trouxe também esse medo de estar no palco. Ela é convidada para fazer palestras muito já importantes, com pessoas já... palestras realmente assim, que tem um peso ali nacional. E ela tem pânico de estar nesse lugar. As duas são a mesma coisa. O medo de ser vista. E aí eu posso ir para um lugar de medo de ser arrogante. Então, quando eu vou para o medo de ser arrogante, eu vou assim, não, eu não posso ser isso, porque... Ou o meu pai... Aí eu perguntei para ela assim, até onde seu pai foi? Seu pai fazia isso e tal? Porque o medo da ação, ele está muitas vezes conectado ou com aquele lugar de não conexão com aquilo, ou com aquele lugar de eu não posso fazer isso, eu não tenho permissão para, que é o lugar do poder. E isso está muito conectado com a força de ação, que está conectado com o masculino. Assumir o seu poder masculino. E às vezes, realmente ser mais assertivo, ter mais posicionamento, estar nessa posição de liderança e de comando. Isso é uma força masculina. E a gente tem muitos problemas com essa força masculina, muitas vezes, porque ela pode ir para a violência, ela pode ir para o autoritarismo, ela pode afastar as pessoas, ela pode machucar o outro. A gente tem muitas memórias disso. Ou a gente tem aquele lugar de que se eu assumo essa força em mim, eu posso estar afastando as pessoas podem achar que eu sou melhor que elas. E aí o que eu faço? Eu me coloco numa postura de inferioridade, eu me rebaixo, eu me inferiorizo, eu sinto culpa e vergonha de ser melhor, entre aspas, de ter aquela habilidade, de ter aquele lugar que vai além dos meus pais, que vai além dos meus amigos, que vai além
daquilo que as pessoas já têm. Sim, destrava muito. Sou praticante de barras de axis. Ai, que delícia, Catiúcia! Maravilhoso! Barra de axis é uma ferramenta maravilhosa. Ajuda bastante mesmo. Eu vou para aquele lugar, vocês estão pegando aí, gente? Eu vou para aquele lugar de que eu sou arrogante. Então eu não quero ser arrogante. Porque eu aprendi que ser arrogante afasta as pessoas. Ser arrogante é uma coisa ruim. E no mais profundo, se eu for arrogante, eu vou ser rejeitada. Eu vou ser abandonada por as pessoas ao meu redor. Então eu vou ficar sozinha. Olha para você ver. Esse é um ponto. Então, se eu assumo, posso ficar na arrogância. Por outro lado, se eu não me assumo, se eu fico na inferioridade, eu fico num lugar de dor. Eu fico negando a minha essência. Eu fico negando aquilo que eu já tenho para ofertar. E pessoas que precisam daquilo no mundo... Oi, eu estou ao vivo. Tudo bom, Elô? Seja bem-vinda. Hello, 33. Se eu estou naquele lugar de inferioridade, eu estou no orgulho também. Tanto aqui na superioridade quanto na inferioridade. Eu estou no orgulho. A gente falou muito sobre isso nas lives da semana passada. E no orgulho, eu não consigo reconhecer o que eu tenho de fato. Confiar e entregar, que é a energia da humildade. Então eu não consigo ir para esse lugar. Se eu estou na arrogância ou se eu estou na falta aqui, se eu estou na inferioridade. E se eu tenho culpa de ser quem eu sou, culpa de ter essa habilidade que está além daquilo que as pessoas ao meu lugar ofertam. Se eu tenho culpa de ter essa habilidade, eu não consigo ofertar também. Então eu fico em dor, eu fico na anulação, eu retenho a minha voz, eu retenho a minha expressão. E aí, de novo, vou ter problemas na garganta, vou ter problemas em várias partes do corpo, vou ter problemas de conflito, vou ter escassez. Porque a vida está me convidando para fluir, para ser abundante naquilo que eu sou. Que lugar é esse? O lugar do centro, do reconhecimento. É o que eu estou colocando aqui. Se eu reconheço que sim, eu tenho uma habilidade de organização, eu tenho uma habilidade de comunicação, eu tenho uma habilidade de conexão, as habilidades que eu tenho, é o que faz o trabalho da conexão com o amor, e a gente traz isso na Jornada Ponte, a gente traz esse lugar de vivências, de a gente viver esse lugar, de a gente trazer à tona esse lugar de centro. O que eu sou aqui, o que eu tenho para ofertar, eu assumir isso, mas ao mesmo tempo eu estar conectada com a vida. Então eu sou um aprendiz o tempo todo também. Eu tenho aqui, eu tenho a habilidade de falar e de fazer lives. Eu tenho essa habilidade. Eu desenvolvi, à medida que eu fui colocando, eu fui ampliando essa habilidade. Hoje eu faço já melhor do que eu fazia no começo. Então eu vou ampliando habilidades e eu vou deixando a vida me guiar. Eu vou sempre aprendendo com as pessoas que aparecem. Eu vou sempre atraindo aquilo que... aprendendo mesmo, né? Eu fiz o Ilumine-se agora com essa moça esse final de semana. Nossa, me trouxe tanta luz a imersão dela, eu atendendo ela. Só que ao mesmo tempo ela está me curando também no atendimento. Então esse lugar de troca saudável com a vida, é um lugar de centro, é um lugar de sabedoria. Só que eu só posso estar nesse lugar se eu assumo aquilo que eu tenho para dar. E se eu assumo aquilo que eu tenho para receber. Então, nesse lugar do poder, aí eu consigo exercer o poder da minha voz. Aí eu consigo ir diluindo esse medo de ser visto. O outro ponto do medo de ser visto aqui são memórias de dor, de momentos que eu fui vista e que eu fui criticada, que eu fui humilhada, que eu fui realmente excluída. Então, às vezes, você tem uma memória, quando eu fiz algo que eu me destaquei, aí fulano falou que eu era arrogante, ou alguém me excluiu ali, ou na minha sala as pessoas me olharam de cara feia. Eu era... Tem até uma coisa que eram 3 meninas, né? Eu e mais 2 amigas que hoje estão aqui comigo, a gente era as CDFs lá do magistério. E a gente era muito excluída. A gente era muito excluída porque a gente tirava notas boas e porque a gente fazia trabalhos diferentes. Então foi sempre muito artístico, 2 meninas que eram muito artísticas, e eu ia eu ia na onda, porque eu também sempre gostei do palco. E a gente era muito criticada por aquilo, e ali a gente já começou a enfrentar essas dores da autenticidade. A dor de ser quem eu sou, de assumir esse lugar. Só que a boa notícia aqui, gente, é que quando a gente atravessa essa dor, quando a gente se permite ser autêntico, quando a gente se permite vencer essas dores, são só memórias, são só crenças que você acreditou. Agora a gente tem a oportunidade de ressignificar essas crenças. Pensa, isso foi uma memória que veio lá na adolescência, e aquele lugar realmente fez eu me sentir rejeitada, fez eu me sentir excluída,
fez eu me sentir... É tipo que se eu fosse quem eu era, eu estaria atrapalhando o outro, eu estaria colocando o outro num lugar de menor, indo além do outro. Naquele momento eu entendi isso, a gente entendeu isso, mas na verdade essas dores já estão no nosso sistema, essas dores já são dos nossos pais, são dos nossos ancestrais, são do nosso arcaico, são daquilo que a gente já viveu, elas só estão vindo à tona para serem iluminadas. E aí se eu caio nessa pegadinha de acreditar nelas, eu deixo de ser quem eu sou. Olha a história da Anitta. A Anitta é maravilhosa, eu acabei de assistir um podcast dela com a Lúcia Helena Galvão. Ela está nesse processo de transição, de transicionar para o autoconhecimento. Ela inclusive manifestou ali o desejo de fazer músicas medicina, de encher um palco com músicas que elevam a vibração das pessoas. E muito, muito interessante o processo dela, porque ela não negou. Ela não sabia trabalhar com aquela parte insegura, então ela guardou aquela parte insegura. E ela assumiu uma personalidade forte, uma personalidade de realizadora. Mas foi uma forma que ela achou de continuar, porque ela não sabia, não tinha como integrar as duas partes ainda. Ela não sabia trabalhar aquelas dores ainda, que é o que ela está fazendo agora. Mas ela foi e acreditou mais na versão poderosa dela. E ela foi colocando aquilo no mundo, ela foi se abrindo para expressar aquilo que ela é. E quantas pessoas a Anitta não já inspirou, né? Ela causa também muitas polêmicas e tal, porque ela é autêntica demais e ela vai vivendo o momento dela. Mas é lindo você ver o documentário dela, porque ela vai colocando como ela vai, né? Ela realmente acredita naquilo. Ela uma parte muito legal que ela vai num desfile quando ela era criança e ela pensa assim, caramba, eu não vou ganhar, né? Porque ela queria ganhar uma bolsa de estudo e ela fala assim, eu não vou ganhar, né? Porque um vestido de copinho de café e a outra menina com um vestido todo pomposo lá de uma marca tal, XYZ, mas ela era tão autêntica que ela ganhou o desfile. Ela ganhou o desfile porque ela acreditava, assim, apesar daquela parte insegura, ela assumia aquela outra característica de mulher, de acreditar naquilo que ela tinha para ofertar. Então, é esse convite que eu estou fazendo aqui para vocês. A nossa vontade de entregar, a nossa vontade de ser luz, ela precisa de ser maior do que a nossa dor. A gente precisa de sair da conexão forte com a dor, deixar a dor passar, deixar a dor ser transmutada. E se você não sabe como fazer isso, busque ajuda. Mas isso é possível. Peraí que eu já vejo aqui o que você falou, tá, Elô? O que vamos fazer? Pensa aí, me diga isso. Só tem nós dois, amor. eu acho que você tá falando com alguém errado, Elô. Enfim, vou continuar aqui. Então, se eu consigo, estou nessa jornada, maravilha, Catiúcia, maravilha. Se eu consigo me conectar mais com a minha luz, com aquilo que eu tenho para ofertar, gente, isso muda tudo. É isso que faz o trabalho da conexão com o amor, é isso que faz a jornada ponte. A gente traz uma força de conexão maior com a sua sabedoria, com a força de luz em você, com a força da sua essência. Então eu me conecto mais com a força daquilo que eu tenho para entregar do que com a minha dor. E aí, diferente do que foi o processo da Anitta, porque ela escondeu a dor ali, né? Porque ela não podia, ela não tinha ferramentas para trabalhar ela. Agora ela está unindo essa parte insegura, que é uma parte mais feminina, com essa parte realizadora, que é uma parte mais masculina. Ela está unindo essas duas polaridades. Faz muito sentido. Isso aí, Lu. Então ela está unindo essas duas polaridades e a gente pode fazer isso. Quando a gente amplia a luz, gente, imagina, a gente acende uma luz, ela ilumina a sala inteira, um raio de luz, uma lâmpada é capaz de iluminar a sala inteira. Então o poder da conexão com você mesma, o poder da conexão com aquilo que você é, o poder da conexão com a sua beleza, o poder da conexão com a sua voz, o poder da conexão com a sua expressão de amor no mundo, com a sua autenticidade. Isso muda tudo, Isso leva a gente para um lugar de reconhecimento dessa força e de entrega para a vida. E aí sim a gente começa a fazer movimentos na direção, a gente começa a assumir o nosso poder, decretar a nossa voz, o nosso verbo, decretar aquilo que a gente tem de incrível para colocar no mundo. Nossa, eu tenho visto tantas pessoas fazerem isso ali na Jornada Ponte, né? Eu sempre trago o exemplo da Rai, o exemplo da Val, o exemplo dessa amiga agora, que eu não posso falar o nome, mas tantas pessoas incríveis que têm assumido a sua potencialidade. Ontem eu estava nessa live, nesse atendimento com essa moça, e eu pensando assim, gente, eu até me emociono, sabe? Me dá uma emoção assim na hora de pensar o tanto que a gente tem de coisas incríveis dentro, de beleza dentro, e o tanto que a gente está desconectado disso. Só
ali emaranhado em dor, emaranhado em dores da alma, em locais que estão sendo limpos e libertos. É óbvio que você viveu essas coisas na infância, é óbvio que você tem memórias disso, porque isso é uma dor que já existe no seu sistema e que ela precisa de passar. A gente está no momento de iluminar essas dores e trazer para o mundo aquilo que a gente tem de melhor. Trazer para o mundo o nosso amor, a nossa expressão de amor. É isso que a gente tá nesse momento. E isso é passo a passo, eu vou conectando e aí eu vou abrindo esses canais, eu vou abrindo esse espaço dentro. À medida que eu vou conectando com isso, à medida que eu vou deixando isso chegar. Tem muito assim os raios de luz, né? Aqui você é luz, Lívia, amei essa frase. A minha luz é maior que a minha dor. Exatamente, maravilhoso. À medida que eu vou deixando esses raios de sol entrar, ó. Na medida que eu vou deixando esses raios de sol entrar dentro de mim, tem muitas fotos minhas que aparecem isso. É interessante, porque eu vou tirar a foto e tá o raio de sol ali. À medida que eu vou deixando esse sol entrar, ele vai iluminando as dores. Então o meu trabalho é muito deixar isso acontecer. Deixar esse sol entrar dentro de mim, deixar essa essência brotar dentro de mim e decretar ela através da minha voz, deixá-la sair através da minha fala, através do meu carinho, através do meu amor, através do meu amor próprio, através das minhas habilidades, das minhas virtudes. A Rai é muito na música, né? A Rai traz aqui a força da música, o amor nela, quando ela canta, gente, é tão bonito, é tão tocante, as letras dela são muito bonitas. E ela foi deixando esse lugar brotar dentro dela quando ela percebeu isso. Não, é só eu deixar vir e deixar as dores passarem. Isso diminui cada vez mais esse lugar de que a dor é maior. Então, quando eu penso assim, eu não posso me expressar porque eu vou estar sendo arrogante. Se você não se expressar, você vai estar sendo inferior. Você está no orgulho também. Você está num lugar que você não auxilia, é um desserviço com a vida. É uma mangueira que se nega da manga, porque ela não pode dar manga, porque as mangas delas são bonitas, são cor-de-rosa, são aquelas mangas enormes. Então ela não pode dar manga, porque a mangueira do lado dá aquelas manguinhas coquinho, menorzinhas. Então ela não pode dar uma manga rosa bonita, porque ela vai atrapalhar a outra que está dando uma coquinho. Gente, as duas mangas são necessárias, as duas mangas são boas, as duas mangas são vida, são alimento. As duas mangas, os dois tipos de manga. Uma vai gostar mais da rosa, outra vai gostar mais da coquinho. Assim é a vida. E para eu compor com a vida, eu preciso de soltar esse poder de ser no mundo, esse poder de realizar quem eu sou, esse poder de trazer minha voz. Essa amiga de ontem, né, trabalha com comunicação e marketing, trabalha com um lugar de trazer para o mundo trabalhos de luz, trabalhos de propósito. Gente, ela tem uma habilidade para isso, uma facilidade para isso, e ela não exercer isso é um desserviço para a humanidade, é um desserviço para o mundo. Tantas pessoas como eu, que precisam de pessoas como ela. E aí ela não fazer isso é um desserviço. Ela vai estar ali na inferioridade. Então, uma polaridade do orgulho. Inferioridade e superioridade. São polaridades do orgulho. Preciso de ir para o centro, para a humildade, para reconhecer, confiar e entregar. Aí eu vou para o eixo do poder. Quando eu reconheço, confio, aí eu vou para operar, para trazer para o mundo e trabalhar essas dores. É só uma memória, pensa isso. Quando vier aquele lugar assim, no palco, né, de tremer, de eu não posso aparecer, não posso ser vista, é só uma memória. Pensa isso, é só uma memória. Uma memória que está conectada com um pensamento. E pensamentos podem ser modificados. Se você não consegue transmutar isso sozinha, vem para trabalhos que te auxiliem a fazer isso. O trabalho da conexão com o amor é este lugar. Venha destravar a sua comunicação, a sua voz, a sua expressão de amor no mundo. Porque o mundo precisa de você. A vida precisa de você no seu lugar. A vida precisa da sua garganta aberta. Para que você tem garganta? Para expressar, para trazer para o mundo. Para que você tem útero? Para você gestar. Não precisa de você gestar um filho. Para você gestar ideias, para você gestar projetos, para você gestar um novo mundo. Para que você tem coração? Para sentir a vida, para pulsar a vida dentro de você. E aí se você nega esses lugares porque tem dor, a dor é maior, a programação é maior. E aí pronto, aí você vai viver dor. Você vai viver limitação, você vai viver dor física, você vai viver conflitos relacionais, você vai viver dor, porque foi a dor que você optou. Entende? Se você opta pela anulação da sua voz, é a anulação da sua voz que você vai viver. É ficar calada nos espaços, é engolir coisas que você não quer ouvir, é desmerecer a sua luz, é negar a sua luz, é abandonar a sua luz. Porque você não pode se expressar, porque se você se expressar, algo de ruim vai acontecer ou você vai parecer arrogante, né?
Então, antídoto para isso, reconhecimento do que você é e exercício do seu poder nessa direção. Integração das dores, deixar as dores irem sendo curadas no meio do caminho, deixar as dores irem sendo iluminadas, tá bom? É isso que eu faço, é isso que as pessoas que vêm até mim faz, e eu convido vocês, com muita honra aqui, a virem para a Jornada Ponte. A Jornada Ponte é uma jornada de 7 encontros que vai acontecer agora, começa agora, na semana que vem, mas a gente vai ficar o ano todo juntos, o ano todo. São 7 encontros, cada um trabalhando uma dimensão da vida. A gente, semana que vem, eu e Rai vamos fazer live, nós duas nos juntamos para trazer a Jornada Ponte desse ano. E a gente vai trabalhar esse lugar de conexão e de cura e expressão da sua autenticidade, para que você possa trazer para o mundo aquilo que você é. A Jornada Ponte é por meio de vivências, de meditações, de partilhas, um grupo de mulheres. O poder que tem isso é inenarrável. O poder que tem a gente percebendo que está todo mundo no mesmo barco, que as dores são iguais. Então, fantástico fazer isso. A gente vai trabalhar isso. Já é um grupo de 12 mulheres que a gente está agora. E você pode compor ainda mais esse grupo. A gente ainda tem algumas vagas. Então, venha, se você sente, venha e venha conhecer. Venha no primeiro encontro. Vai ter um luau que a Rayane vai trazer músicas autorais dela, músicas que ela fez, incríveis, que ela cantou na Jornada Ponte do ano passado, que ela fez o show dela agora no início do ano, né? E se você não é de Brasília, não consegue vir para a Ponte, dá uma olhada no trabalho da Conexão com o Amor, vem para a Imersão Existencial Ilumine-se, olha ali o que tem de conteúdo. A gente tem canal do Spotify, já com conselhos, que são textos que eu vou recebendo. A gente tem uma playlist de meditações, de práticas de conexão com o amor, que está ali no YouTube. A gente tem outras playlists com lives de sabedoria de vida, que está tudo aberto, está tudo gratuito. A gente tem o Ilumine-se e a gente tem o Viver Essência, que é o curso que eu trago esses princípios aí da conexão com o amor. E tem várias ferramentas ali que vão te ajudar a te centrar. Então tem muita coisa ali, muita oferta para você. Vai lá no meu Linktree, dá uma olhada e vem pra cá, vem pra cá. Vamos ampliar a nossa luz no mundo. O mundo precisa do seu amor, da sua voz, do seu útero, da sua essência, da sua vida, né? Se você é homem aqui, que não tem útero, o mundo precisa também de você. O mundo precisa da sua força de realizar no mundo, de trazer para o mundo aquilo que você tem de melhor. Tá bom, Paulo? É porque o meu público, a maioria é feminino, mas a gente atende as mulheres também, os homens também. A Jornada Ponte é só para as mulheres, tá? No começo, não começou em mim a dor, mas acaba aqui. Exatamente, amei. Você é luz, amei essa frase, maravilha. Preciso aprender a me expressar sem ferir. Essa é uma dor também, tá, Lu? É muito interessante. Me expressar sem ferir. Muitas mulheres que vêm até mim, elas têm medo de se expressar porque elas têm uma fala mais assertiva. Elas muitas vezes vão para um lugar de mais autoridade e elas sentem que feriu o outro, né? Ela sente que o outro se fere com ela. A gente pode sim aprender a ter uma comunicação mais harmônica, é importante a gente ter, mas não anule a sua comunicação porque ela ainda não está harmônica. É se comunicando que ela vai ficando harmônica. Então é se comunicando e entendendo quais os pontos que eu tenho que iluminar. E não se responsabilize tanto pela dor do outro. Se o outro sentir um lugar de muita dor, de muito peso, analise você como está a sua comunicação. E se ativou aquilo no outro, o outro também precisa de trabalhar ali, é conteúdo do outro também. Ele também está no excesso de alguma coisa. Às vezes um excesso de não expressão, entende? Então quando você está muito no excesso da expressão, muito no autoritarismo, você vai acabar atraindo essas pessoas que estão aqui na falta da expressão, na falta dessa agressividade, dessa força de realização. Então quando choca aqui, vai ser luz para cá e vai ser luz para cá, vai ser cura para cá e cura para cá. Aí você pode curar a si mesmo, você pode trazer e trazendo o equilíbrio na sua comunicação. Mas você não tem o poder de tirar a dor do outro. O outro também precisa de soltar essa dor e também precisa de avançar ali no lugar que ele está. Tá bom? Então isso diminui um pouco o peso da gente e dá espaço para a gente se curar. E a vida vai enviar os representantes necessários para a cura do momento, para o que você precisa curar no momento. Então algumas coisas vão fazer parte. Aí você vai precisar de aprender a perdoar, precisar de aprender a se reconhecer, a curar aquele lugar, aí aprender a estar no lugar de mais equilíbrio, tá? Mas isso é aprendizado, é dando passos. Aí a gente vai soltando, soltando, soltando. A gente não consegue dar conta do outro, a gente dá conta da gente mesmo. E à medida que a gente dá conta da gente, a gente vai abrindo espaço para
luz chegar no outro. E esse movimento é da vida, então é sempre uma dança, eu tenho sempre o que melhorar. Se eu tenho questões na comunicação, a vida vai me trazer muitas lições naquele lugar. Aprenda as lições, se disponha a viver essas lições e aprender com elas. Mas não abra mão da sua entrega, da sua voz, porque você tem lições a aprender, entendeu? Humildade para assumir a sua voz e para aprender as lições necessárias. E muitas vezes, sim, elas são doloridas, porque sim, a gente se vê num lugar que a gente precisa de aprender e a gente não quer estar nesse lugar. A gente quer estar num lugar de que a gente tem muita coisa para ofertar e pronto, eu vou só dar para o mundo as coisas que eu tenho de incríveis. O mundo vai te dar também respostas de coisas que você precisa de mudar em você. E assim é a dança da vida para sempre, para toda a vida. Então essa é uma postura de humildade, tá bom? E é sobre isso que a gente está falando aqui. Para exercer o seu poder, você precisa de essa postura de humildade, porque senão você se anula ou você se coloca numa postura de eu sou foda, eu faço, ou eu faço muito e ninguém acredita em mim. Eu faço muito e ninguém quer me ouvir. Eu faço muito e ninguém me agradece. Isso é tão comum, gente. Nossa, isso acontece muito comigo também. Então, é a gente ir aprendendo mesmo, e se rendendo, e abaixando a cabeça, mas sem deixar de estar no nosso lugar, né? Porque eu tenho questões para aprender sobre comunicação, eu não posso anular minha comunicação aqui. Porque eu tenho questões para aprender, por exemplo, uma coisa, né, quando eu faço questões de organização. Tenho muito para aprender nesse lugar. Essa outra amiga, ela já é perfeita na organização. Ela já, às vezes, vai até pro excesso. Então, ela me ajuda a organizar as coisas. Mas porque eu tenho problemas para organizar, eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que, no meio do meu caos, eu vou aprendendo a organizar. Eu vejo assim, eu começo com um caderno, daqui a pouco eu tô com 3. Eu começo com uma ferramenta de Trello, aí vem o Notion, aí vem outra ferramenta. Aí eu começo daqui a pouco o Google Drive, daqui a pouco eu tô com 4, 5 ferramentas. Eu falo, meu Deus do céu, já tô eu nesse caos de novo. Aí eu, calma, Lívia, respira, tá no excesso, vamos aqui. Aí eu chamo alguém, amada, me ajuda aqui, porque já tá uma zona isso aqui, eu não tô conseguindo me achar. Aí a pessoa vai lá, que tem mais habilidade de organização e me ajuda. Mas nem por isso eu posso travar o meu movimento, porque eu não tenho essa habilidade de organização desenvolvida, entende? Eu preciso de aprender e de pedir ajuda e continuar o meu movimento, porque a vida me pede organização o tempo todo. Disciplina com horário, caramba, isso pra mim é horrível. Eu tenho uma dificuldade disso e a vida sempre me coloca nesses lugares de pessoas que me cobram horário, de pessoas que me cobram esse lugar. Por quê? Porque é uma lição que eu preciso de aprender. Aí quando eu aprendi que eu não precisava de ficar brigando com essas pessoas, que essas pessoas não eram ruins, essas pessoas não eram, elas estão cobrando uma coisa que eu preciso de aprender. Quando eu vou aprendendo, a minha relação com esse tipo de pessoas vai amenizando, vai deixando de ser uma relação de sofrimento, de dor, né? Ela é autoritária. E eu sou o quê? Eu estou no excesso do laissez-faire, né? No excesso da zona ali, da bagunça. Então, é sempre um equilíbrio ali. Tá bom? Então não abandone a sua entrega. Exerça o seu poder. E vamos iluminar essa crença eu tenho medo de ser vista para quanto mais eu sou vista, mais eu contribuo com o mundo, mais eu sirvo. Ser vista é o lugar onde eu posso contribuir e servir a vida do outro. Eu mereço ser vista e a vida merece as minhas habilidades, merece o meu crescimento, a minha evolução. Eu mereço ser um com a vida. Então, vamos para esse lugar, tá bom? Vamos transicionando essa crença, iluminando, para que a sua luz seja maior que a sua dor dentro do seu coração. Seu coração está mais conectado com a luz do que com a dor, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Obrigada, entendi. Olha, assisti lives antigas suas e realmente uma evolução quântica. Muito legal, Paulo. Maravilha, a gente começa e vai melhorando. Isso, exatamente. Né? A humildade de aprender, a humildade de dar os passos. Mesmo que você tenha uma habilidade incrível em alguma área, você vai precisar de aprender, você vai precisar de se desenvolver. À medida que eu coloco a minha habilidade de me comunicar em ação, eu vou melhorando ela. À medida que eu coloco a minha habilidade de organização, que não é a minha, mas à medida que eu coloco ela em ação, eu vou melhorando naquele lugar, eu vou ampliando. E é nesse lugar que você mais evolui. É quando você assume a habilidade que você tem e se permite ir avançando naquele lugar. É nesse lugar que você mais contribui, é nesse lugar que você mais serve, é nesse lugar que você é mais reconhecido, é nesse lugar que você mais inspira o outro, é nesse lugar que você mais compõe com a vida. Quando eu aceito a vida em mim e aceito evoluir, aceito aprender, aceito curar, aceito avançar, é nesse movimento. É isso, meus amores, excelente domingo para vocês. Essa live fica aqui gravadinha, vou deixar lá
era a live que era para ser feita na sexta. E amanhã a gente tem live 5 horas da tarde, segunda, quarta e sexta. A gente vai trazer amanhã todo o movimento, a gente vai falar sobre o movimento da Jornada Ponte, a gente vai trazer uma costura sobre conexão, sobre reconhecimento e sobre exercício do seu poder, tá? Que também a gente pode falar conexão aqui, que é o eixo do amor, o reconhecimento aqui, que é o eixo da humildade, da confiança, e a gente pode falar aqui do poder, que é a força de ação e de realização no mundo. Eu só me realizo quando eu coloco no mundo aquilo que eu tenho para colocar, tá bom? Então são 3 eixos que vão se unir, que compõem a ponte, que compõem todo o trabalho aqui da conexão com o amor. E as dores relacionadas a isso. Semana que vem a gente vai fazer essas costuras e vai trazer mais clareza sobre o encontro da jornada, sobre a jornada inteira e sobre o encontro 1. Então, aguardo vocês semana que vem. Beijos, vai ficar gravadinha. Passem para as pessoas que você acharem que pode se beneficiar desse conhecimento. Amei, gratidão, Lu. Vem pra ponte. Você mora em Brasília? Vem pra ponte. Beijo, até mais, gente.